Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje é dia de falar de ângulos complementares e ângulos suplementares. Espero que você complemente este canal e se inscreva agora mesmo. Bom, vamos observar essa figura aí. Nós temos dois ângulos. Esses dois ângulos, eles são adjacentes. Se você não sabe o que são ângulos adjacentes, clica aí e assiste agora mesmo. Eu quero saber quanto que mede os dois juntos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. A medida do ângulo... primeiro ângulo, né, que nós temos, vou começar aqui de baixo para cima, AOB. A medida do ângulo AOB, ela é igual a quanto? Ela é igual a 60 graus. Ok. Segundo ângulo é o ângulo BOC. A medida do ângulo BOC é de quanto? De 30 graus. Para nós sabermos quanto mede tudo, ou seja, quanto mede o ângulo AOC, né? Nós precisamos fazer o quê? Somar esses dois ângulos. Então, a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo, medida do ângulo BOC é o seguinte. AOB é 60 graus, mais BOC é 30. Então, nós chegamos com isso a um ângulo de quanto? 60 mais 30 dá 90 graus, que é justamente o ângulo AOC. Medida do ângulo AOC. E aí, com isso, nós definimos o que são ângulos complementares. Esses dois ângulos aqui, AOB e BOC, são ângulos complementares. Por que eles são complementares? Porque a soma das suas medidas é igual a quanto? 90 graus. Então, ângulos complementares, vou colocar aqui, ângulos complementares são aqueles cuja a soma das suas medidas, vou colocar aqui soma, é igual a 90 graus. Pronto, se a soma de dois ângulos, da medida de dois ângulos for igual a 90 graus, esses dois ângulos são ditos complementares. Então, com isso nós concluímos que AOB e BOC, AOB e BOC são complementares. E nós podemos dizer ainda que o ângulo AOB é o complemento do ângulo BOC e vice-versa. BOC é o complemento do ângulo AOB, ok? Agora vamos para uma outra figura, onde nós temos aqui dois ângulos, novamente, AOB e BOC. E, obviamente, esses dois ângulos, cada um deles tem suas medidas, e eu quero saber quanto mede tudo, ou seja, quanto mede os dois ângulos juntos. Mesma coisa que eu fiz para essa primeira figura, eu vou fazer para essa, certo? Então, nós podemos dizer que qual é a medida do ângulo AOB? Ela é igual a 120 graus. Qual é a medida
do nosso segundo ângulo, ou seja, o ângulo BOC? É 60 graus. E aí, se eu quero a medida desse ângulo aqui maior, que é o ângulo AOC, basta eu somar a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC. E essa soma vai ser justamente 120 graus mais 60 graus. 120 mais 60 dá 180 graus, que é a medida do ângulo AOC. Aliás, a sua medida, né? Vou colocar aqui. Bom, com isso, nós já definimos uma outra classificação de dois ângulos adjacentes. Esses ângulos aqui, os ângulos AOB e os ângulos BOC, eles são ditos suplementares. E por que suplementares? Porque a soma das suas medidas é igual a 180 graus. Então, sempre que nós tivermos dois ângulos e as somas das suas medidas der, aliás, a soma, né, de suas medidas der 180, isso significa que esses dois ângulos são suplementares. Vou colocar aqui ângulos suplementares. Soma igual, vou colocar aqui embaixo, 180 graus. Ok? Então, portanto, os ângulos AOB e BOC são suplementares. Vou colocar aqui AOB e BOC são suplementares. E por que eles são suplementares mesmo? Porque a soma das suas medidas é igual a 180 graus. E aí, AOB é o suplemento de BOC e vice-versa. BOC é o suplemento de AOB, ok? Então, resumindo, ângulos complementares são aqueles que a soma das suas medidas resulta em 90 graus. Ângulos suplementares, soma das suas medidas é igual a 180 graus. Bom, então, com base no que nós vimos, vamos resolver alguns exercícios. Eu tenho aqui essas 4 figuras e em cada uma delas eu vou descobrir o valor de x apenas com as definições de ângulos complementares e suplementares. Bom, nessa primeira figura aqui claro que nós teremos um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E o que me diz isso? Esse símbolozinho aqui. Então, obviamente, 35 graus mais x tem que dar quanto? 90. Ou seja, esses ângulos são complementares. E aí, 35 graus mais x tem que ser igual a quanto? A 90 graus. Agora, nós vamos utilizar a boa e velha aritmética. Vamos passar o 35 para o lado de lá. Ficaremos com 90 graus menos 35 graus. 90 graus menos 35 graus vai dar 55 graus. Então, x é igual a 55 graus. Na segunda figura, nós temos já um outro tipo de ângulo. Veja que esse ângulo é muito mais que 90. Então, aqui nós só poderemos ter dois ângulos suplementares.
suplementares. Com isso, eu sei que a soma das suas medidas tem que dar 180 graus. Então, x mais 140 tem que ser igual a 180 graus. E aí, x igual a 180 graus, menos 140, x vai ser igual a 40 graus. Muito bem. Nessa terceira figura, nós já temos algo diferente do que nós já vimos. Nós temos um ângulo medindo x sobre 2 e o outro medindo 140. Obviamente, a soma desses dois ângulos tem que dar 180, ou seja, são ângulos suplementares. Lembra que aqui é um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é aquele que mede 180 graus, né? Os dois juntos dá um ângulo de meia volta. Então, como o ângulo de meia volta mede 180 graus, a soma desses dois tem que dar 180 e, portanto, eles têm que ser suplementares. Então, x sobre 2 mais 140 graus tem que ser igual a 180 graus. X sobre 2 é igual a 180 menos 140. X sobre 2 é igual a 180 menos 140 vai resultar em 40 graus. E posso passar esse 2 para lá, né? Vai passar multiplicando. X vai ser igual a 2 vezes 40 graus, 80 graus. Então, nesse caso, x é igual a 80 graus. E, por último, nós temos aqui novamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, esses dois ângulos só podem ser, aliás, complementares. Que é um C, tá, galera? Complementares. Então, se eles são complementares, a sua soma tem que dar 90 graus. 3x mais 2x tem que ser igual a 90 graus. 3x mais 2x resulta em 5x igual a 90 graus. O 5 vai passar para o outro lado dividindo. E 90 dividido por 5 vai dar 18. Então, x é igual a 18 graus. Bom, e se você gostou dessa aula, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e faça esse canal crescer cada dia mais. Siga-me lá no Instagram para mais dicas matemáticas.